começar? E aí, amigas, bem-vindas ao nosso primeiro episódio do Grace Podcast para elas, verdades que conectam. Eu tô aqui, sou Carol Sugihara e tô com a pastora Raquel Nasser e hoje a gente vai falar sobre um tema muito atual e muito relevante nos dias de hoje. Tema polêmico até, né, Carol? Para a gente começar aqui, a gente queria levantar muitas questões, tem muitas coisas do universo feminino para a gente falar, mas vamos começar com um tema que é princesa ou guerreira. Chega de clichês sobre a identidade feminina cristã. E a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para conversar. Muito embasamento bíblico também que a gente quer compartilhar e compartilhar um pouquinho da nossa história também, né? Como testemunho, como vivência. Com certeza. E aí a pergunta que fica aí pra mulherada, né? Será que a gente tem que ser princesa ou guerreira, hein, Raquel? Você acha Sim. que você é princesa ou guerreira, hein? Eu falei que eu não ia dar spoiler. Que quem ficar até o final desse podcast vai saber se é uma coisa ou outra, se dá para ser as duas coisas, princesa e guerreira, né? Mas a gente quer começar, na verdade, do começo, né? De Gênesis ali, sobre a criação da mulher, Gênesis 2, e falar um pouquinho sobre essa identidade mesmo, né? Aquilo que Deus colocou dentro de nós, né? Quando lá em Gênesis 2, Deus fala, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora. A palavra que ele usa é Ezer Kenegdo. Uhum. Ezer Kenegdo é uma palavra que quer dizer força auxiliadora. A palavra Ezer, ela é usada em vários trechos da Bíblia, onde Deus vem ao socorro em momentos de extremo desespero. Tem até algumas mulheres que não gostam muito do termo, que na Bíblia às vezes fala, auxiliadora, ajudadora. Uhum. Mas a gente pegando a raiz da palavra e vendo a profundidade que isso traz, né? É um conceito assim muito maior do que... não falando que a auxiliadora é algo ruim, não é algo ruim, né? Mas traz uma profundidade muito maior realmente sobre aquilo que Deus colocou dentro de nós, né? Inclusive é uma palavra, a palavra Ezer, ela é citada, a gente viu mais de 20 vezes. Mais de 20 vezes no Antigo Testamento. E se refere ao Deus, refere a Deus, né? Quando as pessoas clamam por uma ajuda de Deus. Ao Deus auxiliador, né? Lá em Salmos 33, 20 fala, nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio. Aqui apresenta Deus a palavra auxílio como Ezer. Em diversos outros versículos da Bíblia, a gente vê aparecendo a palavra Ezer. E quando Deus cria a mulher, a palavra que ele usa é Ezer Kenegdo. Eu até tem um livro muito bom que é Em Busca da Alma Feminina, que ele traz essa questão, né, da identidade, da criação da mulher. E ele usa o termo como se a mulher fosse a salva-vida, né? Puxando realmente essa palavra, nessas mais de 20 vezes que a Bíblia traz a palavra Ezer, é como se a pessoa estivesse passando por um momento muito difícil e a mulher, ela salva aquele momento, né? Ela vem naquele momento para auxiliar, para ajudar, né? Então, assim, é algo que me tocou muito quando eu comecei a estudar sobre a identidade da mulher, sobre essa criação e vendo quanta coisa Deus colocou em nós, né? Quantas características lindas e que refletem realmente o próprio Deus, né? Porque nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, tanto o homem quanto a mulher, né? E a outra palavra é Isha, né? Que a gente está vendo que vem do Ish. Quando Deus fala também lá em Gênesis, na criação que Deus fez homem e mulher, ele cita em hebraico Ish e Isha. Ish, a gente foi procurar o significado, quer dizer força, identidade, responsabilidade, propriedade de si. Isso é como Deus define o homem. E quando ele fala Isha, mulher, em hebraico quer dizer aquela que radia, que emana beleza, graça e sensibilidade. Eu acho engraçado porque Deus criou homem e mulher com identidades completamente diferentes. Muito. Né? Deus criou o homem do pó e Deus criou a mulher da vida. E quando ele cria o homem e fala, não é bom que o homem esteja só, Deus poderia ter criado outro homem do pó? Sim. Poderia. Mas o que eu vejo? Quando Deus criou o homem, ele viu que faltou algo, porque o ser humano, ele representa a natureza de Deus.
Nós carregamos Uhum. características de Deus em nós. Somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Uhum. Quando ele cria o homem, faltou algo. Aí do homem, cria a mulher, que é o complemento daquilo que juntos forma a plenitude da natureza de Deus. Sim. O homem tem a força, tem a identidade, que é mais que fala aqui, né? A responsabilidade. E a mulher a leveza, o brilho, a beleza. Então, o homem e a mulher juntos, eles refletem a plenitude do caráter de Deus. Uhum. Por isso que Deus Muito cria forte. o homem e a mulher. E aí, quando Deus cria a mulher, ele fala, agora está completo. A mulher foi a última peça da criação. Muitos dizem a coroa da criação, né? A coroa da criação. Gente, se você está com problema de identidade, pense que você é a coroa da criação, hein? A última coisa que Deus criou. E é muito lindo, assim, porque Deus modelou a mulher para ser a manifestação visível do seu cuidado, da sua beleza, né? E até a gente colocou aqui, ela é ao mesmo tempo escudo e jardim. É. Muito forte isso, né? É muito forte. Eu não- muito forte. Eu pensando sobre mim, né? Eu, às vezes, me sinto realmente assim, né? A gente tem momentos que tem que ser mais forte por situações que a gente passa, mas, ao mesmo tempo, precisamos desse cuidado, precisamos dessa beleza, precisamos, né, pararmos um pouquinho e ser cuidadas mesmo, né? Exatamente. E hoje a neurociência já estudou muito a diferença do cérebro do homem e da mulher. Então é interessante, Kel, que a formação do cérebro do homem e da mulher, ela já acontece desde a formação do feto. O feto feminino e o feto masculino já têm cérebros diferentes. Olha só. Olha que loucura. O homem e a mulher têm literalmente cérebros que funcionam de formas diferentes. Então, o cérebro da mulher, ele tem muito mais conexão entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo, que são conexões de linguagem, emocionais, criativas, ao mesmo tempo racionais. A mulher tem uma capacidade de multitarefar muito boa por causa disso. Sim. A mulher tem uma densidade neuronal muito maior no sistema límbico, que é responsável pela parte emocional do cérebro. Por isso que a mulher tem muito mais esse lado sensível emocional. A mulher tem o hipocampo maior que o do homem, o hipocampo é responsável pela memória. Por isso que a mulher lembra de tudo, né? Há 10 anos atrás. Isso a gente percebe, né? Se você é casada, minha amiga, você sabe que o problema de memória, né? A gente até estava conversando sobre isso. Gente, isso assim, todos os dias, tá, gente? Pede pro seu marido achar alguma coisa, qualquer coisa na sua casa. Ele vai te perguntar onde tá. Isso é óbvio, né? É óbvio. Essas diferenças a gente vê nitidamente. A mulher tem uma memória, um hipocampo muito maior que o do homem. Então, assim, às vezes a mulher pega e fala, no dia 15 de abril, você me disse que você ia me levar em tal lugar. A mulher não esquece, né? Então, a gente tem essas características, né? Diferentes do homem. A mulher tem um cérebro muito mais emocional, muito mais multitarefante, né? E com uma memória muito mais extensa que a do homem. O homem já tem uma capacidade muito maior de especialização. De foco em uma atividade, de foco né? em uma atividade, né? Quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem uma tarefa. Ele criou a mulher como auxiliadora, mas ele deu para o homem o trabalho. O homem, ele tinha o trabalho de cuidar do jardim, ele tinha o trabalho de nomear os animais. Então, tá na essência do homem o trabalho. Então, o homem, ele já tem uma tendência muito maior a se focar no trabalho. O cérebro dele funciona muito especializado e ele tem um foco muito grande no trabalho, em conquistar, em prover, em trabalhar. Então, a gente estava até conversando que a gente que é casada, né? O marido no trabalho é um avião, ele conversa, ele resolve coisa e não sei o quê. Quando chega em casa, ele só quer relaxar. Aperta o off. É o off. Você fala uma coisa, você repete 5 vezes e você não tem resposta. Tô conversando com uma parede. E quando o homem fica no celular, aí você chega, né? Até tava conversando agora que eu vi um meme esses dias, que a mulher chegou e falou, amor, eu conheci um café novo, eu fui lá com a minha mãe, comi um bolo de limão maravilhoso. E ele olhando no celular. Aí ele, oi, amor, você foi aonde? Eu fui no café. Com quem que você foi?
Eu fui com a minha mãe. Vocês tomaram café, comeram a... eu não vou falar mais nada. Por quê? O cara tá focando ali no celular. Aquela informação, ela está vindo por um ouvido e saindo pelo outro, porque o foco está no celular. E a mulher tá aqui com o nenê, prestando atenção ali na Sim. conversa, pensando na compra do mercado, olhando isso. onde tá o outro filho, e ela tá ligada em tudo. Eu tenho até uma história muito engraçada, que minha mãe sempre conta, a gente morre de rir, né? Que meu pai, ele é bem homem típico, assim, né? Aquele hiperfocado, aquele cérebro bem assim, uma coisa de cada vez. E tava lá minha mãe e minha avó conversando, meu pai sentado no meio, passando manteiga no pão. Aí minha mãe conversando com a minha avó, falando assim, nossa, eu tive que ir lá tirar foto 3x4, mas me pediram 8 fotos 3x4 para fazer um documento. Aí minha avó virou assim e falou para ela, tudo isso? Aí meu pai falou assim, Dona Maria, que eu gosto de manteiga. Tava prestando Eu atenção. falei, meu Deus, a cara assim, de homem, sabe? Que não tá prestando atenção em nada. Então, assim, a mulher e o homem são completamente diferentes, né? E é muito bom, porque Deus criou o homem e a mulher para que se completassem, né? Sim. Imagina se só existissem homens ou só existissem mulheres, né? Sim, não ia ser um caos, né? Um pouco de caos aí. E quando Deus formou a mulher, ele não quis uma criatura de eficiência mecânica, né? Por isso que nós somos multitarefas, né? Ele quis uma criatura que fosse capaz de embelezar, de transformar ambientes, fosse capaz de gerar vida, de conectar, né? E a gente até estava falando, eu falei assim, a gente tem a capacidade de transformar realmente o nosso lar, o ambiente do nosso lar. Quando a gente não está bem, isso reflete na nossa casa. Com certeza. Né? Uma casa desorganizada reflete muito sobre quem mora nela, sobre a líder ali daquele local, né? Com certeza. E tem até um estudo que é muito interessante, que foi feito pelo Emerson Eggerichs, que tem até um livro que chama Amor e Respeito, que ele fez uma pesquisa com 400 pessoas, né? Porque ele estava estudando a primeira necessidade do homem e a primeira necessidade da mulher. Aí ele pergunta assim, a pergunta que ele faz é... Entre não ser amado ou não ser respeitado, o que você prefere? 74% dos homens preferem não ser amado, mas serem respeitados. Olha. Aí perguntaram a mesma coisa para as mulheres. A maioria respondeu que prefere ser amada a ser respeitada. Então você vê que a primeira necessidade do homem é a honra, o respeito. E a primeira necessidade da mulher é o amor e o carinho. Então, por isso que às vezes é tão difícil, né? A gente conectar essas questões e achar o nosso lugar. Porque hoje a sociedade quer muito igualar o homem e a mulher. Eles querem que o homem e a mulher sejam iguais. As mulheres querem... Existe uma luta, uma pressão da sociedade para que a mulher seja como o homem, mas a mulher jamais será como o homem. A começar pela formação do cérebro, a começar pelo propósito da criação do homem e da mulher, a começar pela primeira necessidade do homem e da mulher, jamais será igual. Sim, o mundo não quer que nós sejamos o que Deus criou. Ele quer jogar um peso sobre nós, né? Mais tarefas ainda que não são nossas, não são de características nossas, né? E aí que vem a sobrecarga, aí que vem o burnout, aí que vem o transtorno de ansiedade, aí que vem o estresse. Quando esses valores começam a ser totalmente distorcidos, né? Hoje existe uma pressão muito grande na mulher, porque antigamente, né? Até muitos anos atrás, as mulheres eram vistas como donas de casa. As mulheres ficavam em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, né? Não tinha aquela pressão da mulher empoderada que tinha que ter uma carreira e tudo mais. Hoje em dia, a sociedade impõe uma pressão muito grande da mulher ser extremamente empoderada. Então, a mulher ela tem que ser independente, ela tem que ter uma carreira, ela tem que ganhar tão bem ou mais do que o homem. Ao mesmo tempo, ela tem que cuidar da casa, ela tem que dar conta dos filhos. Ela tem que ser bonita, se cuidar, tem que malhar. Ser magra, porque se for gorda, vai falar, o marido vai largar ela, tá gorda, não tá se cuidando. Então, assim, é uma pressão absurda em cima da mulher.
E é mal visto hoje uma mulher que quer ser dona de casa. A gente Uhum. tava até brincando, né, que tem aquele meme de eu cansei de ser empresária, trabalhadora, profissional. Quero ser a mãe que vai com roupa de ginástica buscar os filhos Não, na escola. Eu tô quero ficar a cansada. tarde inteira fazendo bolo e tomando chá. O chá com as amigas, É. né? Mas esses conceitos, eles vão sutilmente entrando. E esses movimentos também, na nossa mente. Porque, assim, vou falar sobre mim, né? Eu sou filha única e fui criada pelos meus pais, mas minha avó materna teve uma presença... Meus avós maternos tiveram uma presença muito grande na minha vida. Minha avó é aquela mãezona, mãe de 4, que largou tudo para cuidar, uma matriarca, né? Uhum. E então eu cresci dentro desse contexto com mulheres fortes. E minha mãe sempre trabalhando fora, meus pais sempre precisaram trabalharam muito fora. E eu cresci com esse desejo muito grande de ter meu espaço. Cresci num ambiente cristão, meus pais eram evangélicos quando eu nasci. Então cresci dentro de igreja, com princípios e valores bíblicos, tudo certinho, né? Mas sutilmente você vai se envolvendo até com amizades e acreditando em conceitos que a gente realmente tem que tomar tarefas que não são nossas. Então, essa questão da força, essa questão da conquista, essa questão da independência veio muito forte no meu coração quando eu mudei para São Paulo. Porque eu vim para São Paulo para terminar minha faculdade e para ter uma carreira. E a carreira pesou muito mais alto. Então, assim, aqueles sonhos de casar, ter filho, que a gente tinha mais adolescente, né? Já começaram a ficar um pouquinho de lado, assim. E sutilmente eu fui acreditando nessas ideologias feministas. Fui acreditando porque eu achava assim, não, eu preciso ser porque eu preciso ir atrás dos meus direitos. A gente acha que são os nossos direitos, né? E quando a gente vai para a Bíblia e vê as mulheres da Bíblia, Jesus e Deus já nos deu tudo que precisamos, porque somos a imagem e semelhança dele. Então, assim, Jesus já nos empoderou. A gente encontra tudo neles. A gente não precisa de um movimento. E nós nunca seremos iguais aos homens, porque temos funções totalmente diferentes. Mas Deus nos criou lado a lado. Isso é muito forte, né? E isso pesa em cima, assim, da mulher, de achar que precisa ter tarefas que não são delas. E vem as questões que a gente já falou, depressão, burnout e tal. Isso vai totalmente de desacordo àquilo que Deus fez e aos princípios e valores da Bíblia. Não, com certeza. Essa pressão, né, em cima da mulher hoje, de ter que entregar tudo isso, gera muito problema de saúde mental. É o que a gente mais vê hoje, né? E mulheres desconstruindo a ideia de família. De não querer mais ser mãe. Sim. Porque minha carreira vem em primeiro lugar. De não ter importância constituir uma família, casar, porque eu tenho que ser empoderada, eu tenho que ser independente. Inclusive, a gente vê isso nos filmes da Disney. Sim, aí o Branca de Neve, né? Sim. É a Branca de Neve empoderada que não precisa mais do príncipe. E não que a mulher precisa depender do homem, mas a mulher, ela ela tem na natureza dela também a questão da necessidade de ser amada e cuidada. Isso não a diminui. Não a diminui. Em nada. Assim, nada. Você, obviamente, sua alegria, felicidade e a sua realização tem que estar em Jesus. Com né? certeza. Não é o príncipe encantado que vai te dar isso também. Com certeza. Mas você passar por cima dessa identidade feminina, como esse filme está fazendo, né? Todo esse movimento, não faz sentido. O próprio filme da Barbie também, né? Sim, que acaba com o A homem. Barbie era super independente, o homem era um sonso, gente. Eles estão querendo desconstruir o papel do homem e da mulher que sempre foi como Deus criou, sabe? Tudo que Deus criou é perfeito e existe um propósito e ele se completa, é pleno, sabe? O ser humano vir e querer desconfigurar aquilo que Deus criou, sabe o que traz loucura? Burnout, ansiedade, depressão, pessoas perdidas, confusas, e é o que a gente mais vê por aí hoje, né? Eu cresci também numa família cristã, eu me considero uma mulher mais feminina, mais sensível, sempre fui. E eu falo que eu fui criada numa família de lobos, pessoas fortes. Né? Todo mundo na minha família é forte. Minha mãe é muito forte, meu pai é forte, meu irmão é forte. Então eu sempre me senti um pouco mais acuada. Eu demorei para florescer como mulher, como pessoa, ter a minha própria identidade, porque eu estava sempre atrás
atrás de alguém, atrás daquela família forte, daquela né? família forte. Eu tava atrás eu tava atrás do meu pai, eu tava atrás do meu irmão. Então, pra mim foi uma luta contrária. Eu sempre fui muito aquela menina assim, cuidada, filha mais nova, protegida, menininha, gostava de Barbie, romântica. E eu demorei para alcançar aquele lugar da guerreira, vamos dizer. Eu sempre fui mais a princesinha e sempre fiquei atrás e era um lugar seguro para mim, né? Até que chegou um momento que eu senti que Deus começou a me chamar. E Deus falou: "Não te chamei para ser sombra de ninguém. Sim, você tem sua própria identidade e Eu te propósito, né? criei com um propósito, com Sim. uma personalidade, com dons e talentos que são seus. E eu tenho um propósito para você como mulher, né?" E foi quando eu comecei a florescer nesse sentido, né? Porque até então eu não. Eu sempre ministrei, mas junto com o meu irmão. Então, assim, eu nunca fiz nada sozinha. Demorou até eu pregar a primeira vez na igreja. E para mim foi um grande desafio, sabe? Eu sempre tive um instinto de liderança muito forte. Isso eu sempre tive. Né? Quando eu tinha 12 anos, eu já tinha uma célula de meninas de 11. Com 12 anos eu já liderava. Com 14 anos eu liderava o King's Kids lá na minha igreja. Só quem é dessa época vai lembrar. Eu sempre tive uma liderança muito forte, mas sempre me senti atrás, escondida atrás da minha família. Então demorou para eu achar o meu, vamos dizer, o meu lugar no mundo, o meu lugar no reino. E encontrar essa força dentro de mim para, de certa forma, não ser independente, mas encontrar o meu lugar, sabe? E acho que foi uma jornada longa. Hoje eu sou empreendedora, né? Trabalho junto com a minha mãe, sou pastora aqui no Relevância, sou esposa. Então eu me vejo tendo muitas funções hoje, onde eu tive que florescer como mulher, ter força, né? Até como ministra de louvor, que você também ministra. Ministra de louvor também há muito tempo. E demorei para chegar nesse lugar de florescimento, de achar meu lugar como mulher, de ter essa força da guerreira dentro de mim, né? E ao longo da vida eu fui tendo experiências que me levaram a me fortalecer. Eu morei nos Estados Unidos um tempo e fui implantar uma startup médica lá. E, tipo assim, eu tinha 20 e poucos anos, não tinha tanta experiência e estava lidando com diretores de alto nível, assim, tipo, diretor que já foi VP no Santander. Então, eu estava debaixo de uma pressão muito grande para uma entrega, para fazer um negócio acontecer lá. E foi quando eu tive o meu primeiro burnout. Eu lembro que eu via filme de pessoas trabalhando no escritório e começava a palpitar meu coração. Nossa. Tamanha era a pressão que eu sentia de fazer o negócio dar certo e não me sentindo capaz, sabe? E eu vejo a diferença entre eu e o Rafa, meu marido. Ele passa por muito problema no trabalho, mas ele consegue, não sei, pôr numa caixinha os problemas do trabalho, né? E chegar em casa e estar 100% bem. Não que ele não fique preocupado. Para a mulher é mais difícil, exatamente por a mulher ter esse cérebro mais integrado, a gente tem dificuldade de separar os problemas do trabalho com como a gente se sente, sabe? Inclusive, essa semana eu tive outro burnout, porque eu venho tendo diversos problemas na empresa, e aí minha avó também não está bem de saúde, meu tio também não está bem de saúde, vários problemas sérios na família. E aí faleceu uma pessoa que trabalhava em casa, aconteceu muita coisa, assim, numa semana. E aí, a pressão, assim, me deu um burnout. Eu comecei a ver tudo rodando, né? Eu trabalho com saúde mental, eu sabia exatamente o que eu estava tendo. E o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, o que eu podia ter evitado, mas eu não tinha forças para conseguir agir. E aí fui parar no PS, tomar medicamento e tal, porque eu, como mulher, carrego dentro de casa muita pressão. Tanto no trabalho, ser responsável por tocar um negócio inteiro, ser responsável por manter aquele negócio, manter funcionários. Aí lá em casa eu tenho 2 cachorros. Quem preocupa com a ração do cachorro é eu, com a compra do mercado, administrar.
né? A funcionária, tudo, né? E manter também a questão do seu físico, assim, Do meu né? físico. De saúde, né? E Ser saudável, ser quer dizer. saudável e sustentar ali, ser um sustento, um apoio para minha família no momento de saúde que tá muito complicado lá, né, para todo mundo. Então, a mulher hoje, ela, apesar dela ter essa questão da multitarefa muito forte, a gente tem um limite, né? Um equilíbrio, na verdade, também, né? De saber até onde a gente pode ir, porque é difícil, para mim, procurar ajuda. É muito difícil. Por causa dessa mentalidade que cresceu em mim de independência. E me prejudicou tanto isso que eu fiquei independente de Deus um período. Assim, eu sempre soube que Deus existia, ok, cresci numa família evangélica, tudo certo. Deus, eu sei que o Senhor existe, agora fica aqui um pouquinho que eu vou viver minha vida. E eu tomei decisões muito péssimas, assim, para minha vida, sabe? Que hoje, na maturidade que eu tenho e todas né, Jesus me resgatou mesmo. Depois desse resgate, eu jamais tomaria, assim. Eu vejo quanto essa questão da independência, ela não é saudável pra gente. E não é saudável também não ter um equilíbrio. Porque, assim, eu tô numa fase de crianças pequenas. E, né, porque a gente, às vezes, ranqueia por prioridades. É Deus em primeiro lugar, minha família, ministério, saúde física, tralalá, e vai colocando. E, na verdade, a base é Jesus. E tudo gira em torno de Jesus. Então... Jesus, obviamente, é a base, é o centro das nossas vidas, mas eu tenho filhos pequenos hoje. É claro que outras coisas da minha vida não estarão muito bem sucedidas, né? Tipo saúde física, talvez, né? De questão de treino, que eu sempre gostei, eu vou me cuidar mais na parte da alimentação, ok. Trabalho, vai sair também um pouco mais prejudicado. Ministério também, né? Não vou ter toda aquela entrega porque eu tenho 2 bebês na minha casa. Então a gente tem que saber equilibrar até onde a gente pode ir e a fase que a gente está. Tudo é uma questão de fase. A pessoa acabou de casar, poxa, se dedica mais àquele momento da sua vida. Não é hora de você pensar em plano de carreira. Sim. Dá uma segurada. E, né, a pessoa está solteira, se dedica ao seu conhecimento. Vai estudar, vai viajar com suas amigas. Não fica pensando, se sobrecarregando, né, de ansiedade. Eu preciso casar, eu preciso. Não, agora você está solteira, viva esse momento, viva essa fase. Esse desequilíbrio, assim, que faz com que a gente chegue nesses lugares. E é bom ter isso que você tem, né, Carol? Que é um autoconhecimento do que está se passando com você, né? Exatamente. E pedir ajuda. Exatamente. E é engraçado porque esse lugar que você está falando de mãe é uma coisa que só quem é mãe sabe. O tamanho da renúncia. Muito. O tamanho da preocupação, o tamanho da ansiedade, do estresse que isso gera. Sim. Só a mãe sabe o que ela passa. Só ali a gente já vê o lado guerreiro da mulher. Para mim, toda mãe é uma guerreira. É uma guerreira. O homem tem um papel super importante na criação dos filhos. Mas o papel da mãe, ele é diferente. É diferenciado. Não tem como comparar uma coisa com a outra. Eu acho que é assim, a função mais sacrificial que existe. E que, assim... Nossa, eu me emociono muito, assim, de olhar para os meus filhos, sabe? Tava até conversando com uma amiga nossa que teve bebê até pouco tempo, que é a Mari Campos. E ela falou, às vezes eu olho e choro olhando para ele. Eu falei, Mari, eu faço isso até hoje. Eu olho os meus filhos, meu Deus, eu sou mãe de dois bebezinhos. E, assim, agradeço pela oportunidade de criá-los. Tento também, porque é uma preocupação grande e é muito trabalho. Mas tento trazer leveza para esse momento, essa fase. Porque vai passar. Eles não serão mais bebezinhos. Todo mundo que eu encontro que tem filhos grandes, aproveita essa fase. Vai passar e passa Depois rápido. Depois a gente sente falta, Sente falta, né? Então tem que aproveitar as fases. Tem que aproveitar as fases. E é um papel tão importante da mulher, eu acho que a mulher que passa pela maternidade, eu ainda não passei, mas eu vejo minhas amigas assim. A mulher que passa pela maternidade, ela parece que é uma antes e uma depois. Muito. Nossa, total. A maternidade muda muito a mulher. Muito. Né? Deixa ela ainda mais forte. Né? Mais resiliente. Mais resiliente. E assim, é incrível a maternidade. Eu acho que é algo que Deus deu para a mulher, é um dom
né? Eu acho que, além de tudo, é um dom. A mãe nasce junto com o bebê, né? Eles falam. É bem isso mesmo. A mãe nasce junto com o bebê. E aí que é engraçado, porque aí que entra o grande conflito entre homem e mulher, né? Da mulher ser cada vez mais forte, né? E onde encontrar esse equilíbrio princesa dentro de um casamento. Nossa, isso é muito difícil. É muito difícil, porque quando a Bíblia fala sobre submissão, é outro tema que é bem... Traremos aqui, né? mas não vamos dar tanto spoiler. Muitas mulheres não gostam, exatamente por causa desse empoderamento, mas antes disso, o versículo anterior fala que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Sim. Então, tipo assim, é um amor extremamente profundo. Não, para ele está muito mais complicado do que pra gente. Você pode ter certeza disso. Porque até vi uma moça que fala, submissão nada mais é do que estar sobre a mesma missão. Mas com funções diferentes ali. Mas digo assim, ó, se Jesus, a gente sabe o tamanho do amor de Jesus por nós. Sim. Se ele falar, faz X, eu vou fazer, porque eu sei que ele me ama e ele quer o melhor pra mim. Então, se o homem ele realmente ama a esposa, nesse nível de profundidade, e o homem ele tem o papel de líder dentro de casa. Sim. Não tem como a mulher querer ser líder dentro de casa. O homem, Deus criou assim, o homem é a cabeça, né? Então, se o homem realmente ama a esposa, a gente sabe que as decisões que ele toma vêm de um lugar de amor. Sim. E aí você tem confiança de seguir esse homem. Exatamente. Você vê que ele tem visão, né? Te dá uma segurança, Te dá uma segurança. Já é difícil quando o homem é egoísta. E sim. Aí, se o homem não tá fazendo a parte dele, como que a mulher vai fazer a parte dela? Exato. Ela não tem segurança e não vai honrar, que é o que ele mais necessita, que é a questão da honra. Da honra. E aí começam os problemas. Eu até tenho um livro que eu esqueci o nome, que fala sobre o lado da mulher, né? Até para resolver conflitos dentro de casa, que muitas mulheres tentam entrar em embate de igual para igual com o homem dentro de casa, quase como se fosse uma competição, sabe? E que isso simplesmente não surte efeito nenhum pro homem, porque vai gerar no homem aquela sensação de defesa e atacar a honra do homem, que é a maior necessidade dele. Então, eles falam muito sobre a mulher ter sensibilidade, o lado princesa, o saber a hora certa de falar as coisas, o como falar as coisas. A mulher tem um poder muito forte de influenciar o seu marido de forma positiva e de forma negativa, né? Forma negativa. Tá em Provérbios, a mesma mulher que constrói, que edifica uma casa, também pode destruir. Exatamente. Então é de cada um saber o seu papel. E, gente, a gente que tá casada, não é um lugar fácil, não é fácil. Assim, é o tempo inteiro correndo pro Espírito Santo. Senhor, me dê sabedoria para falar, porque tem intimidade, então às vezes a gente é impulsivo para falar e fala de uma forma que não é sábia, que acaba machucando. Às vezes você está cansada, com filhos pequenos, enfim, são N coisas que podem influenciar ali, né? E, gente, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Com certeza. Não tem jeito, assim, tem que correr sempre para ele, para pedir esse equilíbrio, pedir essa sabedoria, não nos comparar, ninguém é igual a ninguém. Deus não nos colocou num molde, não existe um molde da mulher, né? Porque somos totalmente diferentes. Eu estava assistindo até um documentário, eu amo assistir coisas de natureza, meio National Geographic. Estava assistindo sobre baleias, até as baleias, cada baleia tem uma cauda, é o DNA da baleia, é diferente. Gente, até os animais, Deus colocou DNAs diferentes. Imagina nós, temos, assim, eu não sou igual a Carol, a Carol teve uma experiência, eu tive outra, se a gente trouxesse mais pessoas para falar que iam contar suas experiências. A Bíblia tem diversos exemplos de mulheres com características diferentes, que a gente até trouxe algumas aqui para até citar, né? E não se comparar, se colocar num lugar de saber o seu lugar de filha e pedir ajuda do Espírito Santo todo o tempo, né? É Ele quem nos guia, né? É Ele quem nos faz. E é engraçado porque a gente tem essa questão de ser a mulher que é a princesa, que traz a beleza, né? A mulher o homem constrói a casa, mas a mulher transforma ela num lar, né? A mulher tem esse papel de embelezar, trazer beleza, sensibilidade, emoção para dentro de uma casa. A mulher faz
de um aniversário, um evento memorável. A mulher faz do Natal um momento cheio de significado para a família. Então, a mulher tem esse lado muito especial. E, ao mesmo tempo, Deus criou a mulher também para ocupar um lugar no reino. A gente vê mulheres chamadas com forte chamado, como Esther, que era uma mulher extremamente... A Bíblia fala linda. Linda. E podia se perder nessa característica dela, né? Linda, rainha. Rainha. E foi usada com uma ousadia e uma coragem silenciosa, uma sabedoria excepcional. E Deus colocou ela ali naquele momento para cumprir um chamado e um propósito e um lugar no reino. Ela tinha consciência do propósito, né? De que ela estava ali não era por acaso, né? Exatamente. Aí a gente fala de Débora, Sim. que foi uma profetisa que liderou a nação. O povo Sim. não quis nem ir à guerra sem ela. Sem ela, Então você vê, Deus separa mulheres também para ter um papel forte no reino. Deus não criou a mulher apenas para ser aquela que também emana beleza e traz vida e irradia luz, mas ele também levanta as mulheres para cumprirem papéis e propósitos fortes dentro do reino, e papéis que às vezes as mulheres vão fazer diferente do homem. A primeira a ver o Jesus ressurreto foi Maria. Sim. E nessa época só valia o testemunho. Por exemplo, se acontecesse um crime e uma mulher visse, aquilo não era validado. E eu acho que isso biblicamente foi profético, porque a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi uma mulher. Muito forte isso. Então, é a palavra mostrando a importância da mulher, sim, né? A coroa da criação. E Jesus dando essa validação, né? Exato. Dando essa importância. Dando essa importância à mulher. Então, nós mulheres, a gente tem um chamado muito especial. Tanto o chamado para ser o jardim, né, dentro da nossa casa, a beleza que emana, que irradia, a mãe que abraça, a mãe que faz da casa um lar, quanto também a mulher que cumpre um papel no reino, um chamado e coisas específicas, né? A mulher, quando Deus fala da mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher muito completa. Muito. Gente, não existe mulher que não leia Provérbios 31 e não fala, é a não, Mulher gente, Maravilha. não existe. Mulher Maravilha, Mulher Maravilha. A pessoa acorda cedo, a pessoa arruma a casa, a pessoa tem empregados, a pessoa é empreendedora e ela cuida dos filhos e o marido se veste linda e o marido se orgulha dela. Você fala, não existe, né? É a mulher que faz tudo, mas é incrível Deus colocar esse exemplo como a mulher virtuosa. Porque é nítido ali que a mulher... Deus criou a mulher para multitarefar e Deus criou a mulher para não ser só uma auxiliadora, mas para cumprir um papel muito sábio e auxiliar o seu marido de forma ativa e ter o papel dela também, ali dentro da sociedade e dentro do reino, né? E ela sabe, uma das coisas mais interessantes da mulher de Provérbios 31 é que ela sabe que ela é filha de Deus. E isso, sim, faz toda a diferença para cada uma de nós. Porque a consciência de propósito que a Esther tinha, por exemplo, de que ela estava ali, né, por uma questão muito maior, a gente tem que ter essa consciência, sabe? Primeiro, nós somos filhas de Deus. Isso assim, ninguém tira de nós. Essa é a nossa maior identidade. Isso, assim, a gente não tinha que ter problema de autoestima, né? Não tinha que sofrer com nada dessas coisas, porque nós somos filhas, assim, nós temos um pai bom que nos criou e somos a imagem e semelhança dele. Nós temos características que ele colocou em nós que vêm dele, né? Deus queria revelar algo sobre si mesmo e deu o mundo a uma mulher. Isso, e deu a Eva para o mundo, na verdade, né? E isso é muito forte. Que temos características que são de Deus. A sensibilidade, a beleza, a força, a resiliência, a multitarefa. São todas características que vêm do próprio Deus, né? Então, você olha a mulher de Provérbios, então eu não vou dar conta. Mas, na verdade, sabendo equilibrar aí, todas nós podemos ser mulheres virtuosas, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que
No fim, a nossa conclusão aqui é que somos princesas e guerreiros. Assim que Deus nos criou. É assim que Deus nos Ézer criou. Kenegdo, a força viva que sustenta e É. protege. E Ixá, o brilho e a beleza que emanam do coração de Deus. Você, minha amiga, é guerreira e princesa. Você é muralha e jardim. Não precisa escolher. Se tem características ali mais de princesa que se afloram, tudo bem, faz parte de você. E outras são um pouco mais guerreiras. E outras são um pouco mais guerreiras. Deus criou cada uma com uma personalidade. Sim, até mas assim. todas são os dois. Tanto no feminino como no masculino, tem muitas características. Tem mulheres que vão se identificar com esportes mais radicais, né? Bang jump, mais aventureiros. Mais aventureiros. Tem mulheres que não, jamais, são mais sensíveis. Mais delicadas e tal. Tanto é que tem homens também que vão se identificar com esportes que são solitários, tipo tênis. E homens que gostam de grupo, de sair com os amigos, de jogar futebol. Assim, são personalidades e personalidades. Isso não foge da pessoa ser menos feminina ou menos masculina, não. São características. Eu acho que o importante é voltar para a essência do papel do homem e da mulher, né? Que a gente falou lá em Gênesis. Sim. Como Deus criou. Para que Deus criou a mulher? Para que Deus criou o homem? E a mulher tem sua função. E a sua função é muito clara. Sim. Né? Desde Gênesis isso é desenhado, ao longo da Bíblia Deus vai mostrando isso se concretizando. Então, acho que hoje, apesar da sociedade tentar inverter esses papéis, né? Nós como cristãs e cristãos, a gente precisa reforçar esse papel da mulher na sociedade, né? É esse o objetivo até do ministério, né? Do Grace. A gente colocou verdades que conectam porque a gente quer se conectar e o Grace nasceu para resgatar a identidade feminina. Então, assim, essas conversas que estamos tendo, né? São debates, opiniões nossas, né? Deixar bem claro mais uma vez, são opiniões nossas, não são opiniões da igreja. Nós estamos falando aqui por Raquel e por Carol. Deixar isso claro também. E para que a gente possa realmente resgatar essas verdades bíblicas, sabe? Acho que é isso. É isso, gente. Até a próxima, pessoal. Terminamos aqui. Até a próxima. Deu?